Muito boa noite! Está começando mais uma edição do Max Esporte. Nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, discutindo, analisando, debatendo, informando os principais assuntos envolvendo o futebol mundial. Copa do Mundo começou no último domingo e, logicamente, o destaque maior será sobre Copa do Mundo, mas sem esquecer dos 4 grandes do Rio de Janeiro, sempre no oferecimento de RenTV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. RenTV, do meu amigo Júlio Cosseitino. Vamos em frente, vamos tocando, botando os meus mosqueteiros na tela, meu querido Mateuzinho, filho da dona Célia, e o boa noite de cada um. Como os dois são muito educados e gentis, primeiro boa noite de Luciana Campos. Fala, Luluzinha. Boa noite, Mazela. Boa noite, meus amigos que estão com a gente aqui no Max Esportes. É Copa do Mundo. Começou, hein? Depois da Lu, vamos por ordem de idade. É você. Quem é mais velho? Tô brincando. É provocando você. Sempre eu provoco você. Valdir Luiz. Fala, Valdirzinho. Boa noite, Mazela. Boa noite, Luciano. Boa noite, Jorge Ramos. Boa noite a quem nos acompanha na Max TV, no Max Esporte. Olha só, vivemos o clima de Copa do Mundo. As pessoas estão pintando a rua, com a camisa da seleção brasileira e a expectativa é o jogo de quinta-feira. Será que essa seleção vai pegar no tranco? Será que essa seleção conquista mais um título mundial? Eu tenho minhas dúvidas, Mazela. Tá certo, então. E seguindo no sentido horário, depois da Lu, depois do Valdir, o boa noite do ponto de equilíbrio do programa. Meu irmão Jorge Ramos. Fala, Jorginho. Olá, Mazela. Olá, minha grande amiga Luciana, meu grande amigo Valdir Luiz, e a você que está em casa nos ouvindo. Olha, meu destaque fica por conta do posicionamento das mulheres do Catar. Elas que estão torcendo contra a seleção do Catar por causa da discriminação que elas sofrem no país. Então, meu boa noite vai também para elas. Tá certo, então. Me bota na tela, me preenche na tela aqui agora, por favor, meu querido Matheus. Depois disso tudo, vamos em frente. Olha só. Mas deixa eu mandar um beijo aqui. Deixa eu mandar um beijo aqui para a Luciana e um abraço fraterno para o meu querido Jorge Ramos, que eu fui um pouco... A convivência com você me faz um pouco perder o rumo. Então eu esqueci de mandar parabenizar essas duas queridas pessoas. Você continua baba-ovo, tu não mudou nada. Vamos em frente. Com você, ó, só na canela, só na canela. Tá tudo escuro. Daqui a pouco eu acho que vou... Daqui a pouco eu acho que vou acender a luz aí, viu, Valdir? Tá muito escuro, o fundo tá preto, eu vou acender a luz aí. A cortina é preta e branca. A cortina é preta e branca. Aqui em casa é tudo preto e branco. Não tem negócio de três cores, não. Olha, negócio, bom gosto é para poucos. Lamento muito, Valdir. Olha aqui. Cara, amigos do Max Esporte, nós combinamos tudo. A gente faz reunião, a gente discute pauta, eu falo toda vez. E a gente não consegue seguir um dia, uma noite sequer, a pauta do programa. Por causa desses irresponsáveis, logicamente não é Jorge nem Luciana, esse representante maior da irresponsabilidade chamado Valdir Luiz Machado. Bom, dito isso, a segunda grande atração, que já bagunçaram o programa todo, meu irmão Paulo Bizarro. É games, esse esporte cresce e cresce muito. Fala, Paulinho! Tá aí o que você queria, chegamos em ritmo de Copa do Mundo indo direto ao jogo. E tem novo FPS na área, nada mais nada menos que a franquia favorita do Henry Cavill, o Super-Homem se amarra em Warhammer 40.000 Dark Tide, que você pode jogar com até 4 jogadores enfrentando ondas periódicas de adversários. Vale a pena conferir, sai dia 30 para PC e posteriormente para o Xbox Series. Veja agora na sua tela. No mundo das competições, quem não está nada satisfeito e com toda razão é a comunidade do Wild Rift, a versão para celular do game League of Legends da Riot.
Na última segunda-feira, dia 21, a Ryu anunciou o término das competições aqui no Brasil, patrocinadas por ela. Então não tem mais competição oficial de Wild Rift, deixando toda a comunidade que estava se dedicando desde 2021 na mão. Mas ainda tem coisa para rolar porque teve muito engajamento da galera e vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Falando em comunidade, vamos falar da mais avançada do momento, o metaverso, que não vive só de games como Sandbox, muito bom por sinal, Roblox, Axie Infinity, grande para investimento, Fortnite com grandes eventos. Você também pode ter o seu espaço dentro do metaverso para fazer as suas reuniões, seus eventos, seu espaço multimídia lá dentro. Procure Ilana_3D_projetos para maiores informações. Faça como a Renew Energia, que já tem um espaço lá muito legal, vale a pena você visitar. E também nós estamos chegando por lá em grande estilo, hein? Com um grande estúdio dentro do metaverso que em breve a gente vai divulgar nas nossas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Até a semana que vem. Uma ótima semana a todos. Tchau! Tchau, Paulinho! Tchau! Aquele abraço, meu querido Paulo Bizarro, grande rubro-negro, animado com as contratações que o Flamengo está anunciando por aí. Vamos aguardar, Mengão. Depois do Paulo Bizarro, hora e vez do esporte que está ganhando espaço na TV brasileira e aqui no Max Esporte, hora do fisiculturismo com meu querido amigo, grande tricolor, Raul Marques. Fala, Raulzito! E aí, galera da Max Esporte, tudo bem com vocês? Então, quando eu mostrei meu tênis, a paredão aqui de tênis, a galera perguntou das medalhas. Eu tenho 2 medalhas de fisiculturismo, essa e aquela. Tenho 1 ano de fisiculturista, tô começando e já começamos com 2 medalhas, né? Isso aqui, Mazela, é de futebol. Eu fui craque também nos gramados. Eu era a camisa 10 e faixa de capitão. Mas vamos falar de fisiculturismo. Hoje eu vou falar para vocês sobre um dia de atleta. Vou mostrar um pouco para vocês a minha rotina como atleta de fisiculturismo. Minha alimentação, meus treinos. Vamos lá! E é isso aí, galera. O meu dia começa assim, com um cardio em jejum. E finalmente, após um cardio de 1 hora, minha primeira refeição. E fazer o cardio em jejum é uma opção minha. Não que eu vou emagrecer mais, ter algum resultado diferente, o resultado é o mesmo. É uma opção minha por acordar, tomar um suplemento e ir direto pro cardio. E agora minha primeira refeição são 6 ovos, sendo que 5 claras e 1 ovo inteiro, 100 gramas de manga e 1 banana. Então, galera, eu já fiz meu cardio hoje de manhã, 5h30 da manhã começa meu dia, 6 horas já estou na academia fazendo meu cardio, fiz minha primeira refeição após o cardio e agora eu vou preparar minhas marmitas durante o dia. Tudo que a gente faz é pesado, já tudo preparado, arrumado, agora vai tudo para a bolsa térmica, que pessoal, as pessoas me perguntam muito, e você come gelado mesmo? O fisiculturista não tem tempo ruim, então a gente está na rua, deu a hora, por exemplo, essa aqui é de 9 horas, meio-dia, 3 da tarde, essa aqui é a última, meia-noite. E antes dessa daqui tem a minha, que é antes do treino. Deu a hora, a gente para onde estiver e come. Então agora, vai para minha bolsa térmica e vamos para a rua. E é isso aí, galera. E quando o dia tá terminando para uns, eu vou pro treino pegar pesado para melhorar cada vez mais os meus pontos fracos. Não é fácil não. Como eu sempre digo, tem que amar esse processo para aguentar. E é isso aí, galera. Como eu disse, o fisiculturista deu a hora, tem que comer. Agora eu tô na minha última refeição pós-treino. Mais um dia realizado com sucesso. Espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu, Raulzito, valeu. Agora, dizer que você foi craque de futebol, aí é demais, né? Aí você, cara, dá asa pra cobra, já que acha que já tá fazendo. Começou tranquilinho no programa, humildezinho, agora já falou que é craque do futebol, come comida gelada, come pra caramba. Eu, hein? Ô, tô de olho em você, hein, garoto? Tô de olho em você. Bom, daqui a pouquinho a gente segue aqui no Max Sport, sempre lembrando também o oferecimento de Bye Bye Lixo, o saco de lixo da dona de casa.
Saco de lixo não pode ser o lixo, tem que ser bye bye lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye bye lixo, garante economia pra dona de casa. Bye bye lixo, bye bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Estamos de volta aqui com o Max Sport, Bye Bye Lixo, meu amigo Espeto. Alô, Espeto, alô, Paulinho Carioca, vamos em frente. Terceiro dia de Copa do Mundo, hein? Terceiro dia, começou com aquele jogo murrinha, chato. Equador 2-0 para os donos da casa, que, né, Catar. Inclusive, primeira vez que estreiam, a estreia do dono da casa é com derrota. O Catar conseguiu bater, quebrar essa regra aí, não vencendo, ou melhor, não vencendo nem empatando, acabou perdendo. Bom, bota meus mosqueteiros e minha rainha na tela de novo. Por favor, tá aí, Luciana Campos, Valdir Luiz, Jorge Ramos. E o primeiro assunto, eu queria um assunto que acho que vale a pena a gente falar aqui no Max Sport, em relação à Copa do Mundo. Normalmente, de bons anos para cá, acaba a Copa do Mundo se tornando em palco de reivindicações. Eu acho legal a gente falar isso, está acontecendo no Catar, que é complicado lá, até pela religião, temos que respeitar, mas um evento mundial, plural, é complicado num país que tem muita restrição. Eu queria começar a tocar nesse assunto e eu gostaria, quem quer se manifestar primeiro aqui, democraticamente, quem quer falar primeiro aí, por favor. Então, na verdade, eu vou até falar porque o Jorge puxou uma coisa muito interessante sobre a questão das mulheres, né? E eu acho que isso no Catar ficou muito latente, até por conta do jogo do Irã, né? Que a gente viu os iranianos, os jogadores, se recusando a cantar o hino do país, e teve também manifestação falando sobre a liberdade das mulheres, né? No Irã, a gente sabe que há limitações das mulheres de irem aos estádios. Então, assim, não tem como a gente não falar. Eu sou uma das pessoas que defendo, aliás, estou aqui com a camisa do Observatório da Discriminação Racial do Futebol, que é um movimento aqui no Brasil, que inclusive está junto à CBF também para trabalhar a questão racial. E sou daquelas que defendem que não se descola o futebol da questão política. Aliás, o futebol é um movimento político, não tem como ser. E não seria diferente num ambiente como o Catar, né? Que é um ambiente totalmente controverso e que, apesar de que você lembra bem a questão da cultura é respeitada, mas a gente tem que pensar que a cultura ela não pode servir de escudo para falar sobre violações dos direitos humanos, de direitos dos indivíduos. Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa discutir. Tá certo. Jorge, começa aí. Não, é só para dizer o seguinte, existe uma coisa que é cultural, né? O Catar é um país antidemocrático, né? Pelo lado cultural e também porque não dá voz a todas as pessoas, né, para que possam se manifestar politicamente. Isso é um ponto negativo. Agora, quando o Catar foi escolhido para ser a sede da Copa do Mundo, todo mundo sabia disso. Só que os milhões falaram muito mais alto nesse momento. E as manifestações dos jogadores acontecem, Mazela, desde muito tempo, desde que eu me lembro, desde 70, quando a equipe da Tchecoslováquia, chamava Tchecoslováquia ainda naquela época, o Petra, fez o sinal da cruz naquela competição, e foi uma coisa que ninguém esperava. Agora, toda manifestação que é combinada e tem que se dizer antes, a FIFA proíbe. Agora, quando ela é feita espontaneamente em campo, ela passa e repercute no mundo inteiro, Mazela. Fala, Valdir. O Jorge falou do Petra, foi no primeiro jogo do Brasil na Copa de 70. O Brasil venceu por 4-1 e a seleção da Tchecoslováquia abriu o placar com o gol do Petra e fez aquele famoso sinal da cruz que ficou aí marcado por todas as Copas. Eu até acompanhei nos últimos dias uma série sobre corrupção na FIFA. E a maneira como essa Copa foi levada para o Catar, como disse o meu Jorge, foram milhões e milhões, porque não era para ser no Catar.
O Catar não é um país para ter uma Copa do Mundo. Você vê que é uma série de restrições. E Copa do Mundo é uma competição aberta, que vão torcedores do mundo inteiro. Então, foi um grande erro colocar essa Copa no Catar. E o erro foi tão grande que a Copa do Mundo, desde que eu me entendo como gente, sempre foi junho e julho. E essa Copa foi em novembro. Está sendo disputada em novembro. Vai terminar uma semana antes do Natal. Então foi tudo errado, mas é um país, como disse o Jorge, que tem muitas restrições, e é muito complicado. Eu acho que foi um grande erro da FIFA, mas tu não pode esperar nada, né, do Blatter, que saiu porque disseram para ele assim, ou você sai, ou a gente vai, ou você vai ser desmoralizado publicamente, vão contar tudo que você fez. Aí ele resolveu sair e trouxe Infantino, que também deve ser do mesmo time. Então, porque a FIFA é uma entidade demoralizada, e a Copa do Mundo, todos os anos, a gente sabe que é a mutenta para a Copa do Mundo. É só você acompanhar as séries que estão aí, o esquema da FIFA, a vida de João Avelange, é só você acompanhar as séries aí para você ver como essas pessoas chegaram ao poder e como a Copa do Mundo é um evento que a FIFA lucra bilhões, eu não diria nem milhões, bilhões de euros, o meu caro Mazella. É verdade. Mas olha só, é importante ressaltar que o dinheiro sempre fala mais alto. O calor no Catar é muito forte, saiu de junho e julho, que é o verão deles, para uma estação mais amena no final do ano. A Copa do Mundo já vem sendo, na minha opinião, desprestigiada, aumentando o número de participantes em prol de audiência, em prol de patrocínio, em prol de muita coisa, em detrimento à qualidade técnica da competição. O Jorge lembrava, você também, Valdir, a Lu não era nascida ainda, a Copa de 70, eram 16 seleções, 4 grupos de 4 vezes 4, 16, e com o passar do tempo eles foram ampliando. Temos jogos, já vimos hoje, ontem e domingo, jogos muito ruins, jogos horrorosos, porque a qualidade das seleções é muito ruim. Quer dizer, então deixou de ser um evento, na minha opinião, de ponta, por causa do dinheiro, para que agrade politicamente ao seu evento político. Eu não sei se alguém quer acrescentar quando você está comprando o Max Sport. Fala. Vou acrescentar, na Copa de 2026, vão ser 36 seleções, 36 países, e três vai ser no Canadá, nos Estados Unidos e no México. Quer dizer, virou um leilão. Aumenta, hein, Jorge? Aumenta, e diminui a Jorge, qualidade. Exatamente, aumenta os participantes. Me lembra, já que estamos falando em política, aquele slogan na época da ditadura do Brasil, aonde a arena vai mal, mais um time no nacional. Quer dizer, chegamos a 100 times e, pelo jeito, acontece a mesma coisa nessa goela larga, nessa vontade desmedida de ganhar dinheiro da FIFA. O que vocês podem falar? Não, você tem toda a razão. Eu acho que é exatamente isso que acontece, né? Essa ganância, né? Infelizmente, o ser humano, grande parte do ser humano tem essa ganância e levam cada vez mais a aumentar o número de participantes, jogos muito ruins, para ter lá no final alguns jogos que a gente possa dizer que se salvaram. Olha, a tendência, as ligas, por exemplo, a Liga Europeia, a própria Libertadores da América, terem mais importância do que a própria Copa do Mundo, Mazella. É verdade, o Jota tem toda a razão. Você vê uma Itália fora da Copa do Mundo, uma Itália, uma seleção do Peru, uma Áustria fora da Copa do Mundo. Depois você conta a história, você fala muito, você tumultuou o programa, você está impossível, mas a gente volta daqui a pouquinho com oferecimento de Bye Bye Lixo e RenTV com a segunda hora do nosso Max Esporte, porque o Rio corre para Max. Muito bem, e a segunda parte do nosso Max Esporte, nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite e repeteco meia-noite, analisando, discutindo, debatendo, informando os principais assuntos envolvendo o esporte, logicamente, destaque maior para a Copa do Mundo, mas sem esquecermos também
dos nossos quatro grandes clubes do Rio de Janeiro. Fui bem devagar para não fazer lambança com o MS, senão ia ser uma vergonha, seria difícil. Mas vamos em frente. Programa ao vivo é assim mesmo, oferecimento de REN TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. REN TV sempre com a gente aqui no Max Sport, 3 anos no ar. E se você perdeu algum programa desde o número 1, você vai no YouTube, chega lá, procura Max Sport TV Max e você tem todos os programas, desde o número 1 até nesse agora, aqui de novembro de 2022, ano da Copa do Mundo do Catar. Falando em Copa do Mundo do Catar, deixa eu acionar lá na Bélgica, em Bruxelas, capital da Europa, onde está meu querido amigo, meu irmão, Paulo César Oliveira. Ô Paulinho, já que você está chegando agora, fala de Copa do Mundo, o que está rolando, o que você pode dizer? Fala, Paulo! As minhas saudações a você, Ricardo Mazella, ao Jorge Ramos, ao Valdir Luiz, à Luciana e a todos que nos acompanham neste Max Sport na TV Max, direto de Bruxelas, a capital da Europa. O nosso destaque vai para a Copa do Mundo, Campeonato Mundial de Futebol no Catar com grande intensidade, com jogos de muita movimentação e com muitas preocupações, especialmente quanto ao aspecto físico. Um dos últimos comentários feitos na TV belga pelo ex-jogador Mark Wilmots dava conta da sua preocupação quanto ao desgaste físico dos jogadores, especialmente pelo tempo de acréscimo que tem sido aplicado. Nos últimos jogos, entre 5 e 9 minutos a mais por tempo de jogo têm sido aplicados pelos árbitros das partidas, o que, obviamente, provoca um acréscimo substancial em termos de tempo jogado. E, naturalmente, a situação da condição física dos jogadores merece uma preocupação especial. Mark Wilmots destacou ainda que a situação pode inclusive se agravar a partir das quartas de final, quando é possível que haja partidas com prorrogação e até mesmo disputa de grandes penalidades. Por isso, a condição física é um aspecto muito importante e que tem que ser levado em conta de maneira bem atenta por todas as equipes. Afinal de contas, em um Mundial disputado em uma época que não é atípica dos campeonatos mundiais, a condição física torna-se realmente um ponto de grande atenção. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações do Campeonato Mundial, a Copa de 2022 no Catar. Tá tudo, bota a Luciana na tela, dá para dividir eu e a Luciana só? Tirar o Valdir e o Jorge Ramos? Você é muito cara feio nesse programa aqui. Se você puder, Matheusinho, divide a tela eu e a Lu. Ah, ficou legal, ficou... Aí, Lu, a gente se livrou do Jorge e do Valdir, hein? Só nós dois agora, hein? Só nós dois. Faça uma pergunta, então, para o nosso querido Paulo César Oliveira. Paulinho, muito bom falar com você mais uma vez. Espero que esteja tudo bem. Um beijo para você. Bom, você já falou de intensidade, já falou de físico. Eu quero saber um pouco mais das estatísticas do Mundial do Catar e também o que está se falando aí sobre o sucessor do Tite. Conta aí pra gente, Paulinho. Um beijo pra você. Muito bem, Luciana. Copa do Mundo. Hora então das estatísticas, hora dos números e, obviamente, a tentativa agora um pouco especulativa de já se pensar em treinador para a seleção brasileira. O técnico Tite, que atualmente dirige a seleção, tem os dias contados e já se especula qual seria o nome do principal candidato a técnico da seleção nacional. Já se falou em Mano Menezes, mas muitas vozes também apontaram para a hora de um treinador estrangeiro dirigir a seleção nacional do Brasil. Seria uma boa opção? O certo é que as estatísticas demonstram claramente: jamais um treinador estrangeiro conseguiu dirigir uma seleção e ser campeão mundial de futebol, incluindo a Argentina, Alemanha, Itália, França, ou seja, nenhuma seleção na história foi campeã do mundo sendo dirigida por um treinador estrangeiro. Seria o Brasil o caso de quebrar esse tabu, contratar um estrangeiro e ganhar, ou vale mais a prata da casa e tentar conseguir esse hexacampeonato? Uma pergunta de difícil resposta. O certo é que, pelo menos em termos de números, não ficamos muito convencidos que a direção da seleção às mãos de um técnico estrangeiro seria a melhor hipótese. Paulinho, olha só, o Jorge está chegando,
Valdir também. A Luz fez uma pergunta e a resposta foi interessante. Valdir, eu começo com você, Valdirzinho. Você viu que o Paulo falou, eu tenho certeza que você prestou atenção, em relação a nenhum técnico estrangeiro foi campeão do mundo dirigindo uma seleção. Só técnico nacional da origem do país ganhou o Mundial. Por que você acha? O que você pode dizer? Olha só, Mazela, por quê? Porque o conhecimento, o técnico, por exemplo, vou dar um exemplo do técnico brasileiro, ele conhece mais o jogador brasileiro naquela época. Hoje a coisa é bem diferente, né? Hoje a gente não pode fazer nenhuma comparação com os títulos conquistados pelo Fiola, pelo Aimoré Moreira, pelo Zagallo, pelo Filipão. Então, são títulos pelo Parreira. Então, são títulos incontestáveis. Mas era diferente. Você tinha poucos jogadores que atuavam no exterior. Eu me lembro, isso voltando ao tempo, era bem pequenininho, mas meu pai me contava, o Evaristo de Macedo jogava muito. Mas não foi convocado para a seleção de 58 porque jogava no Real Madrid. Mesmo acontecendo com o Julinho Botelho, que não foi reserva do Garrincha, foi o Joel, que era do Flamengo, por quê? Jogava na Itália. O Amarildo, ele depois da Copa do Mundo de 62, ele foi vendido para a Itália, o Botafogo vendeu ele. Então hoje é diferente. E eu acho que o Brasil pode ser sim um treinador estrangeiro. Eu tenho informação de pessoas ligadas ao Edinaldo Rodrigues, que existem 3 nomes na lista dele. O Abel Ferreira, do Palmeiras, o Mano Menezes e também o Dorival Júnior. São os nomes. O Cuca caiu em desgraça depois da péssima campanha do Atlético no último Brasileiro. E o Brasil só teve uma vez comandado pelo treinador estrangeiro. Foi no dia 5 de setembro de 65, quando o Brasil venceu a Argentina por 1-0, foi todo o time do Palmeiras, que era dirigido por um técnico argentino chamado Filpo Nunes. E o Brasil veio a Argentina, todo o time do Palmeiras, academia, o timaço do Palmeiras, Dudu, Ademir da Guia, Gildo, Servilho, Tupanzinho, Rinaldo, Djalma Santos, Djalma Dias, Ademar Carabina, Ferrari, Valdir de Moraes no gol. Era um timaço. E esse time do Palmeiras representou a seleção brasileira na inauguração do Mineirão. E a outra vez, que foi também com a camisa da seleção, foi o Botafogo, com 8 jogadores do Botafogo, um do Fluminense e 2 do Vasco, que foi, no caso, o Félix do gol, o Brito e do Vasco, o resto era todo o time do Botafogo, que goleou a Argentina por 4-1 no Maracanã, em 68. Eu vi esse jogo, teve 5 minutos de olé até o Botafogo, a seleção fazer o 4º gol. Inclusive eu não vi esse jogo, era pequenininho, mas eu soube que o Félix, do Fluminense, foi o melhor jogador em campo. Olha aqui, ó, só para provocar o Valdir. Não foi o melhor em campo, que não foi. Foi pouco acionado, rapaz. Tá bom. Jorge, por que um técnico estrangeiro não foi campeão do mundo? Claro, sempre. Valdir, olha a luz, cuidado com a luz. Fala, Jorge. Olha, Mazela, eu acho que essa questão do técnico, os técnicos europeus, geralmente é onde se pratica o futebol melhor e mais rentável do mundo, né, na Europa, então é muito comum que eles utilizem os técnicos dos seus países. E o Brasil utiliza técnicos brasileiros porque essa questão da saída de treinadores e de jogadores para fora vem de eu diria, de uns 30 anos para cá, né? E o Brasil conquistou o seu último campeonato em 2002. Então, tem praticamente 20 anos que o Brasil conquistou. Agora, eu acho que com esse mundo pequeno que ficou diante das redes sociais, essa interação, tudo que acontece em qualquer lugar do mundo, você está ao vivo praticamente, né? Você está ali 1 segundo depois que acontece, ou se não está ao vivo mesmo. Então, há uma grande troca de informações. Então, o mundo hoje, eu acho que a tendência mais tarde vai ser uma coisa meio que os países tendem a acabar, entendeu? Vai ser uma coisa meio econômica que vai funcionar e a cultura de cada lugar. Mesmo assim, as culturas estão sendo invadidas em todos os momentos. Então, eu acho que essa questão do treinador vai ser cada vez maior. E o Brasil passou e passa ainda por essa leva imensa de treinadores estrangeiros aqui no nosso país. Eu queria falar um pouquinho mais de estatística, depois vamos falar também de times do Rio de Janeiro, vamos dar uma passada, mas são coisas interessantes. Olha só, nenhum jogador que ganhou a bola de ouro na Europa, o seu país foi campeão, Luciana,
no Mundial. Esse ano foi o Benzema. Se a estatística prevalecer, a França já dançou. Todo jogador em ano de Copa do Mundo que ganha a bola de ouro, o país não é campeão. Tem um técnico, agora é o jogador. Trouxe essas curiosidades para vocês acompanharem, porque só falar de jogo às vezes, cada jogo chato do cacete, mas algumas curiosidades a respeito de Copa do Mundo, Lu. Eu acho, inclusive, que essa curiosidade, essa aí da França é importantíssima, né? Porque o Benzema acabou sendo cortado também, logo assim que estava para iniciar a Copa. Então, a França é tida como uma das favoritas, mas teve várias baixas, né? Além do Benzema, o Kanté também está fora, enfim, outros jogadores importantes para a seleção. Então, diferente do Valdir, porque o Valdir começou aí falando que não acredita muito na seleção brasileira, eu já tô o oposto, né? Eu acho que essa Copa, assim, o Brasil pode surpreender e eu acho que pelo menos chegamos até a final. Essa é a minha expectativa. É verdade. Olha aqui, o Jorge, deixa o Valdir para o final. Interessante, em cima das características e curiosidades, 838 jogadores estão na Copa do Mundo. E apenas 15, Jorge Ramos, foram campeões do mundo. Eu acho que nunca foi tão baixo o número de campeões do mundo numa competição. Não sei se eu estou falando bobagem, Jorge. Não, Mazela, se você analisar a quantidade de jogadores que participam de Copas do Mundo, sempre vai ser um número pequeno daqueles que serão campeões, né? E cada vez menor. A tendência era menor até, eu acho. Agora, os jogadores até jogam um pouco mais, né? Pela preparação física, preparação psicológica. Então, há uma resistência maior do jogador. Mas, de qualquer maneira, eu acho que isso aí não me surpreende muito, não, Mazela. Eu acho que faz parte dessa questão relacionada ao tempo de duração da vida útil, vamos chamar assim, de um jogador de futebol. Temos 15 em 800 e poucos, né? Então é um número bem pequeno, né? E eu acho que já foi até menor, hein, Mazela? Vamos ver. Pode ser. Para fechar esse assunto, para entrar nos times janeiros, dos times cariocas, fechando o assunto aqui no Max Esporte, nossos encontros de todas as terças-feiras, às 8 da noite, repeteco meia-noite. Valdir, você sabe quais são os jogadores que fizeram gols em 4 Copas do Mundo, que é o recorde? Você sabe? Olha, um deles é o Cristiano Ronaldo. Né? Isso. Acertou. Faltam 3. Acertou. Vai ganhar uma bicicleta. Agora vai ganhar um pirulito. Quem mais? Não. Olha, amigo, manda um rodízio de pizza que é melhor. Olha só, os outros 3, um é o Cristiano Ronaldo. Agora a minha memória me traiu. Tá bom, então o Pelé, lógico, tem que ser o nosso rei do futebol. Pelé. Um alemão chamado Upsiller foi também. E também, para fechar, esse agora minha memória traiu também. Quem foi o outro? Agora eu anotei, agora vou ter que colar. Eu vou ter que colar, porque eu esqueci o outro. Você vai ter que colar, tá vendo? É o Klose, Messi, da Alemanha. Não, o Messi fez 3 em 3 Copas. E quem pode bater, o único que pode bater esse recorde, Jorge, minha querida Luciana e Valdir, é o Cristiano Ronaldo, que vai jogar essa Copa do Mundo. Aliás, estreia quinta-feira. Contra quem, Valdir? Contra Gana. Contra Gana. 1h da tarde. E é a última Copa do Cristiano Ronaldo e do Messi, né? O Cristiano já está com 38 anos, né? É a última Copa dele. É verdade. E o Messi? É verdade. Quer falar alguma coisa, Jorge? Não, a última Copa do Cristiano Ronaldo e a última Copa do Messi também. Também, né? É verdade. Bom, a carreira vitoriosa que os dois têm, né? E pelo menos, eles vão tentar, vai carimbar mesmo a carreira vitoriosa se um deles conquistar a Copa do Mundo, né? Espero que não consiga. Eu espero que não consiga, eu estou com a Luciana. Acho que o Brasil vai ganhar esse troço aí. Fala, Lu. Eu não levo muita fé, não. Sobre a vários motivos me fazem não levar fé. Não me faz levar fé. Depois eu explico quando vocês quiserem. A minha modéstia opinião. Respeito dos queridos amigos. Se você quiser deixar alguém falar, Valdir, seria importante que só você fala no programa. Fala, Luciana, depois Jorge fala. Porque você quebra meu raciocínio. Você é um inconsequente. Não, na verdade, eu perdeu uma grande oportunidade em 2014, quando a
a final com a Alemanha. Então, acho que até mesmo pela formação, embora eu ache a Argentina aí tenha chances, porque tem um bom time, né? Eu acho que nesse Mundial, acho difícil chegar à final e eu continuo apostando no Brasil, Valdir. Acho que pelo menos a final a gente chega e tá com grandes chances de trazer o Hexa, hein? Fala, Jorginho. Olha, me permita, mas deixa o Jorge falar, depois eu falo. Não, eu acho que o Brasil é muito favorito. O Brasil é super favorito nessa Copa. É claro que não dá para... Favorito não quer dizer que vai ganhar, mas é favorito sim, porque tem um time que tá bem entrosado, vários jogadores, bons jogadores, ficaram fora da Copa do Mundo. Eu acho que a dependência Neymar acabou. Então o Brasil tem tudo para ser campeão. É isso que eu acho. Fala, Valdirzinho. Olha, eu não diria que não vai ser campeão, mas eu diria que, na minha opinião, tem outras seleções que podem ser, eu considero favoritas também. Não vou deixar de falar que o Brasil é favorito, como disse meu Jorge, mas pode não ser campeão. Mas eu incluo o Brasil entre as seleções favoritas. Na minha opinião, Bélgica, Holanda, Alemanha, a própria Argentina, Brasil e Espanha. Para mim, o campeão do mundo sai numa dessas 6. Mas a seleção, na minha opinião, não me agrada em alguns setores. Os laterais são fracos, os 2 laterais são fracos. O Daniel Alves foi convocado pelo histórico, e seleção não é histórica, é momento. Eu acho que a seleção tem uma liderança. Eu não gosto do Thiago Silva como líder, não tem um líder na seleção para cobrar do Neymar, para cobrar da garotada, não tem um líder. O capitão, para mim, teria que ser o Casemiro. O Thiago Silva não tem o perfil de capitão, mas pode chegar lá e dar certo. Eu não estou torcendo contra, eu só sou realista. Eu não sou fanista que nem os caras aí de uma poderosa aí que ficam, mas eu acho que pode até ganhar. Mas eu acho muito difícil o Brasil conquistar o Hexa. Eu acho muito difícil a gente parar de falar. Está complicado, porque o tempo estourou no segundo bloco também. Daqui a pouquinho, Jorge Ramos, Valdir Luiz, Luciana Campos, de volta na reta final do Max Sport, sempre no oferecimento de Ren TV, comprar para quem aluga é muito melhor, e de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, aqui pela TV Max, no Max Sport, porque o Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, Nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye Bye Lixo, garante economia pra dona de casa. Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Muito bem, mais um bloco, lembrando que no programa de hoje teremos um quarto bloco especialíssimo, o amigo e irmão Alex Calheiros fazendo uma matéria sensacional com o rapaz da cidade de Iuna, no Espírito Santo, da PAI, vindo e recebendo do seu ídolo, Gabriel Peck, do Vasco da Gama, uma camisa, é sensacional. Você não pode perder, é de mexer com a gente mesmo, de emocionar, o coração dispara, você vê a alegria desse rapaz, né? E recebendo a camisa do seu ídolo. Lógico que o Calheiros faz aquela brincadeira que não tem camisa e tal, e depois aparece. Mas eu não vou contar muito não, senão vai perder a graça. Mas, de qualquer maneira, daqui a pouco, no quarto bloco, um bloco especialíssimo para você, com meu querido amigo, meu querido irmão, Alex Calheiros, com essa matéria de época de Natal, até mexe com a gente. Bom, oferecimento de Ren TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. Ren TV e o nosso Max Sport, mais de 3 anos no ar, aqui pela TV Max. Todos os programas você acompanha no YouTube e você tem desde o primeiro até o de hoje. É isso aí. Vamos, Paulo César está... Me diga, Matheus, está na linha o Paulo César? Ok, então. Deixa eu chamar agora, bota os mosqueteiros na tela e mais a minha rainha, Luciana Campos.
meu querido Matheus, o filho da dona Célia, amigo do Ricardo, vem aqui no meu prédio e nem fala comigo, hein, Matheus? Você está mascarado, hein, Matheus? Brincadeira. Valdirzinho, fala com o Paulo, faz a sua pergunta agora para o nosso PC Oliveira, lá na capital da Europa. É um prazer poder falar com meu amigo Paulo César Oliveira, companheiro de grande jornada. Meu abraço para você, Paulo. A minha pergunta é a seguinte: as manifestações que estão acontecendo na Copa do Mundo e as estatísticas, como é que estão acontecendo isso aí nessa Copa do Mundo lá do Catar, hein? Grande Valdir Luiz, as minhas saudações. E quando se fala em Copa do Mundo, se fala em estatísticas. No Catar se fala também em muitos protestos e a forma como a FIFA encontrou para coibi-los, dando assim um outro aspecto ao campeonato mundial. Mas em relação às estatísticas, são 832 os jogadores inscritos para esse campeonato mundial. 26 jogadores por equipe, 32 equipes no total. E desses 832, apenas 15 podem sagrar-se bicampeões mundiais. Obviamente a França tem o maior número desses jogadores, já que foi a última campeã do mundo. Mas desses 11 jogadores na equipe francesa que poderiam sagrar-se bicampeões mundiais, já 3 foram cortados. Destaques para Karim Benzema e para N'Golo Kanté, enfraquecendo a equipe francesa. Mas ainda assim, há uma boa expectativa quanto à participação da equipe gaulesa no campeonato mundial. Um outro aspecto que pode tornar-se histórico e valer-lhe mais um recorde: Cristiano Ronaldo pode, caso aponte um gol em qualquer um dos jogos que Portugal vai disputar, jogará contra Gana, contra o Uruguai e contra a Coreia do Sul. Caso isso aconteça, Cristiano Ronaldo será o jogador que em mais Copas do Mundo marcou na história do futebol. O atacante português já marcou em 4 Copas do Mundo, igualando recordes como o de Pelé. E caso marque nesse campeonato mundial, será então a sua 5ª Copa do Mundo a marcar, o que será realmente um recorde sensacional, praticamente inigualável e, obviamente, dando aí a dimensão da carreira fantástica de Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa. Valeu, Paulinho. A gente falava sobre isso, né, Jorge, né, Luciana? E acho que o Paulo chegando agora da capital da Europa, ao vivo, aí está entrando agora, e acho que ele pegou a nossa pauta, Jorge. Faça uma pergunta, faça a sua pergunta para o nosso brilhante Paulo César de Oliveira. Pois é, Marcelo, o Paulo captou, né, aquilo que nós falávamos aqui. Bom, ele falou das estatísticas e também disse da quantidade de protestos e manifestações. Eu quero saber de você, Paulo, meu querido Paulo, grande abraço a você, sobre essas manifestações feitas no Catar e os protestos. Conta pra gente, Paulo. As minhas saudações a você, Jorge Ramos, e obviamente falando deste campeonato, da polêmica, da falta de organização, das manifestações bloqueadas e do silêncio que cala em relação aos protestos. A Copa do Catar apresentou ontem mais um momento insólito. Durante o jogo Holanda e Senegal, a organização e a FIFA decidiram que os portões deveriam ser abertos e que os torcedores, mesmo sem ingresso, poderiam entrar gratuitamente. O que houve foi muito simples. Um problema informático bloqueou as roletas de acesso ao estádio. Torcedores com ingresso estavam de fora e, para evitar que aqueles que tinham ingresso não assistissem ao jogo, a FIFA foi peremptória. Todos entram de graça. Por isso, Senegal e Holanda teve realmente o ponto free, a entrada gratuita para todos os torcedores. E a gente finaliza com uma outra notícia do Cristiano Ronaldo. Esta semana, o atacante português bateu mais um recorde, mas dessa vez fora de campo. Tornou-se então o jogador de futebol mais seguido em termos de Instagram de todo o mundo. 500 milhões de seguidores. Cristiano realmente faz jus a uma carreira brilhante. E esse número absurdo de seguidores demonstra mais uma vez a popularidade do atacante português. Forte abraço a vocês, até a próxima semana, como sempre, no Max Sport, aqui na TV Max, direto de Bruxelas, a capital da Europa. Obrigado, Paulinho. Aquele abraço, irmão. Semana que vem, mais novidades com a visão europeia da Copa do Mundo. Aqui é a visão brasileira, com a visão europeia, com outros tipos de informação.
e o nosso Paulo César Oliveira sempre abrilhantando, e o Max Sport mostrando que não é fraco não, correspondente internacional e do quilate do peso do Paulo César Oliveira aqui no nosso programa. Obrigado, Paulo, um beijo para você, irmão. Vamos em frente aqui com o Max Sport, com Luciana Campos, Valdir Luiz e meu querido Jorge Ramos. Antes de falarmos de Brasil e também Portugal, que estreia na próxima quinta-feira, o Brasil jogando contra a Sérvia, Portugal jogando contra quem, gente? Esqueci. Gana, seleção africana, exato. Isso. Rapidamente, Valdir, um destaque do Botafogo, por favor. O Botafogo vai fazer um amistoso, né, contra o Crystal Palace, mas esse amistoso apenas para fazer mais uma reciprocidade, né, com o time lá do João Texo, que também é um agrado. Mas o mais importante é que o Botafogo vai fazer algumas contratações pontuais, porque o Botafogo volta a disputar uma competição internacional, e fazendo algumas contratações pontuais, o Botafogo tem grande chance de fazer uma boa participação aí na Copa Sul-Americana, que começa no mês de março, Mazel. Luluzinha, e o Flamengo trazendo Gerson e outras contratações de peso do Mengão, hein? Pois é, eu acho que nesse momento aí o Gerson é o que mais chama atenção, ao que tudo indica, já está tudo acertado, precisa ver ali só uns detalhes. Coringa está de volta. Enquanto isso, o Flamengo também está tendo algumas procuras pontuais, renovações também com algumas pessoas do time, fechamento de ciclos, que é importante, e a renovação do Dorival Júnior, apesar do nome dele tá aí em voga por conta da seleção brasileira, mas Jorge Ramos, olha aqui, o Joel Santana, sei que tira o Joel Santana da minha cabeça, o Abel Braga podendo ser o coordenador do futebol do Vasco da Gama, categorias de base, tudo isso. É uma boa pro Abel, uma boa pro Vasco? Olha, mas eu gosto muito do Abel. Eu acho ele um excelente ser humano, um grande treinador. Eu acho que agora ele não quer mais ficar na beira do campo. Eu compreendo isso. É um desgaste muito grande. E ele tem um vínculo afetivo com o Vasco da Gama. Foi lá, né, que ele também jogou e participou efetivamente, cresceu lá. Ele tem tudo para fazer um brilhante trabalho. E pegando a categoria de base, ele tem esse olhar bem clínico em relação a muitos jogadores. Eu acho que sim, vai dar certo. O Abel é muito íntegro e competente e está no momento agora de ser utilizado para pensar, para escolher jogadores, para traçar metas. Eu acho que é uma boa contratação do Vasco da Gama. Valdir, para fechar, eu lembro, Valdir, que a última grande revelação do Abel foi no Fluminense. O Abel cresceu como jogador no Vasco, e o Jorge tem toda a razão. Ele começou a carreira no Fluminense, mas no Vasco foi a melhor fase como jogador de futebol. Valdir, eu lembro que ele bancou o Pedro no Fluminense, Fluminense, foi criticado no início, ele falou, vai dar jogador. Olha que beleza é o Pedro hoje, cara, que jogadoraço, hein? Olha, eu concordo com tudo que o meu amigo Jorge Ramos falou. O Abel é uma pessoa espetacular, conheço ele desde 82, quando ele veio do Paris Saint-Germain para o Botafogo. Como jogador, você lembrou muito bem, começou no Fluminense, mas seu grande momento foi no Vasco, aquela zaga que passou o turno inteiro sem levar gol. Mazzaropi, Orlando, Abel, Geraldo e Marco Antônio, Zé Mário, Zanato e Dirceu, Wilson, Roberto e Ramon, grande time que o Vasco tinha. Ele foi, inclusive, à Copa de 78, reserva do Oscar, e ele tem um olhar clínico para jogador. Ele começou como treinador no Botafogo, auxiliar do Jorge Vieira, depois virou treinador, e o que ele revelou de jogadores por onde passou, no Vasco, no Vitória da Bahia, no Fluminense várias vezes. Então, ele é talhado para o cargo. Está com 70 anos, quer mais ficar na beira do campo, se chamar de burro, aquelas coisas todas. Não dá mais. Ele, Filipão, esse tipo de pessoas, o próprio Vanderlei, essas pessoas precisam ser resgatadas para o futebol. Você vê o trabalho que o Filipão fez no Atlético Paranaense, foi vice-campeão da Libertadores, agora vai ser diretor técnico. E o Abel vai ter uma participação muito importante no Vasco. Ele vai comandar o futebol e vai contratar todos os treinadores do Vasco, não só para a base, como também o treinador para o lugar do Jorginho, já que o cargo está vago até o momento. Mazela. Tá certo, então. Lembrando que no Fluminense teremos eleição no próximo sábado. 3 candidatos. O atual presidente concorre à reeleição, o Mário Henrique Bittencourt. Tem também o Marcelo Soto e Rafael Rolim. Rafael Rolim, que na minha visão é a melhor opção para dirigir o Fluminense no próximo triênio. Mas quem vai decidir isso são os associados do Fluminense. Toda a sorte, toda a lisura
na eleição do Fluminense no próximo sábado. Então, você que é tricolor, sócio torcedor, sócio proprietário ou sócio contribuinte, vá às Laranjeiras e vote. Lembrando que, lamentavelmente, quem mora fora do Rio não tiver condições de votar, vir ao Rio para votar, não será possível, porque o atual presidente não cumpriu a sua promessa de campanha na última eleição, falando que implantaria o voto online e não fez nada disso, fazendo um estelionato eleitoral. Mas é direito dele, ele concorrer à reeleição no Fluminense, e se foi eleito pelas urnas, vida que segue. Vamos em frente, portanto, são as informações envolvendo os clubes do Rio de Janeiro. Brasil estreando nessa reta final do Max Sport para falar de seleção, porque teremos o quarto bloco especialíssimo com Alex Calheiro, com uma matéria extraordinária, eu chamo a atenção, sensacional, que vai mexer com a emoção de vocês, não tenham dúvida, desse rapaz que praticamente cresceu dentro da Pai de Iuna, no Espírito Santo, grande vascaíno, garoto, e vem ao Rio de Janeiro para conhecer o seu ídolo. E o Alex Calheiro faz essa matéria que você verá aqui no quarto bloco especial do Max Sport. Estreia do Brasil. Lulu, eu começo com você, porque eu e você estamos animados. Jorge também. O único que está reticente, não está acreditando, está falando coisas e mais coisas é o senhor Valdir Luiz. Vamos estrear contra a Sérvia. Estreando com vitória, Lulu? Eu acredito que sim, embora o Tite faça um pouco aí de mistério quanto à escalação de quem vai jogar, como é que o Paquetá joga. Até o Valdir estava falando sobre a posição. O Paquetá joga bem, acho também que se sai melhor ali como segundo volante. Evidentemente, Neymar está ali flutuando pelo meio. Espero que ele entre com Vinícius Júnior pela esquerda, aposto bastante nele. A zaga do meio para trás, a gente não tem muito o que discutir. A grande questão é para frente e acho que estreia com vitória. A Sérvia não é uma desconhecida do Brasil e aposto sim numa vitória. Vou colocar aqui um placar de 3-0. Neymar fazendo gol. Caramba! Tá animadinha a Luciana, tá entregue ao departamento médico, problema no joelho, na perna, mas tá animada, tá dando bico de tudo que é lado. Jorge, o esquema tático seria o antigo 4-2-4, lógico, a movimentação é que diz como é que o time se coloca, mas no papel seria um 4-2-4 do Brasil? Olha, Mazela, eu acredito que o Brasil ele vai atacar num sistema até mais ofensivo. Ele vai chegar até com 5 jogadores na frente e vai recompor depois o sistema defensivo com pelo menos 7 a 8 jogadores atrás. Então o meio de campo vai correr muito, né? O jogador que vai ficar um pouco mais solto será o Neymar, que dependendo da escalação ele pode jogar mais centralizado. Se o Vinícius Júnior entrar, ele vai mais para o meio. Se o Vinícius Júnior não entrar, ele vai mais pelo lado esquerdo, que é onde ele costuma cair diferente. Eu estou achando que o Brasil é sim um favorito para chegar ali à final da Copa, pelo menos a semifinal. Não vou arriscar dizendo que ele vai ganhar, eu acho que tem tudo para ganhar, mas jogo mata-mata sempre tem aquela possibilidade de acontecer um erro, um gol, uma bola parada, e a gente já viu isso algumas vezes. Então, mas de qualquer maneira, acho que a seleção vai vencer, e se você quer um palpite para o jogo da Sérvia, eu acho que o Brasil vence por 2-0. Valdir, olha só, falamos de esquema tático, um 4-2-4, Luciana de movimentação, Jorge também falando que o time, se bem posicionado, vai em frente. Agora, a escola sérvia seria um obstáculo para o Brasil, que a Sérvia, basicamente, era a República Iugoslava, né? Tinham vários países que, melhor dizendo, deixa eu melhorar meu texto geopolítico, a Iugoslávia foi desmembrada, tivemos vários outros países, mas a Sérvia que representava mais a Iugoslávia e sempre mostrou um bom futebol. Você acha que isso poderá dificultar e ser um bom teste para o Brasil? Vai ser um bom teste, primeiramente porque estreia é sempre estreia. Estreia tem um lado emocional, é um time jovem. Eu concordo com o Jorge, ele tem 2 alternativas. Ele pode jogar com Casemiro, Fred, Paquetá, Rafinha, o Richarlison e o Neymar, deixando
o Vinícius Júnior no banco, mas pode deixar o Fred no banco, que seria para mim mais viável, para que ataque como segundo homem, atacando com 4, às vezes com 5, mas recompondo, porque tem jogador para fazer isso, até pela juventude, pela pegada dos jogadores, mas eu acho um jogo muito difícil. O meu palpite é 1-1. O Brasil, a gente não pode ficar falando muito, já falamos de possível escalação, possível esquema tático, possível aqui, possível ali. Mas eu queria falar também, nessa reta final de terceiro bloco, já o quarto bloco, especialíssimo de hoje, a estreia de Portugal contra a Gana. Já que você botou a mão no seu bigode, Valdir, o que você acha de Portugal com esse bigode de português aí? O que você acha? Olha, esse bigode, olha, rapaz, eu acho que o Portugal também vai ter dificuldade. As seleções africanas, ultimamente, elas cresceram muito em Copas do Mundo. A seleção de Gana tem bons jogadores, é um time veloz. E, na minha opinião, com todo respeito aos demais jogadores, Portugal depende muito do Cristiano Ronaldo. Diferente do Brasil, não depende só do Neymar. Eu acho que Portugal e Gana também vai dar outro empate. Outro empate. Portugal estreia sem vencer Gana. Jorge, como é que você vê essa partida de Gana contra Portugal? Olha, eu acho que vai ser um jogo difícil, mas acho que Portugal pode vencer e deve vencer. Nesse grupo, com Coreia e Uruguai, eu acho que Portugal se classifica junto com o Uruguai nesse grupo. Até pela tradição, né, do Uruguai, que já foi campeão, não passa por um bom momento, os jogadores estão mais envelhecidos, alguns jovens também começam a se destacar, mas eu vejo a vitória de Portugal diante de Gana e eu acho que o placar vai ser 2-0 Portugal. Fecha a participação de Copa do Mundo para Portugal, Gana, Portugal, você, Luciana Campos. Nessa aí eu vou com meu amigo Valdir. As seleções africanas costumam dar muito trabalho, principalmente para as seleções europeias. Portugal depende muito do Cristiano Ronaldo, que apesar de ainda render e estar num bom condicionamento físico, acho que terá problemas e também aposto no empate. Aí, não sei se 0-0 ou 1-1, mas acho que não está ali garantindo a passagem para a próxima fase. Acho o Uruguai desse grupo, para mim, é o mais forte, e a briga vai ser entre Portugal e Gana pela segunda posição. Perfeito. Jorginho, um beijo para você. Valdirzinho, um beijo. Apaga a luz, acende a luz, fica à vontade. Outro beijo. Luciana também. Manda um abraço pro doutor Jordano, que foi atendido por ele. Muito legal. Um abraço pro doutor Jordano. Você é do tempo do doutor Jordano, você não falou. Você usou aqueles aparelhos todos, Valdir. Que beleza, hein? Ainda não, aos pouquinhos. Mas já estou melhorando no quadril. O doutor Jordano é campeão. Legal. Grande abraço, Mazela. Para a Luciana e para você também. Gente, tchau, Lu. Tchau. Então, mas ninguém sai da tela. Olha aqui, o quarto bloco chegando. Meu amigo Alex Calheiros pintando no pedaço. Uma matéria especialíssima, bacana, sentimental, bonita, com Rodrigo Leclerc. Esse garoto, esse rapaz, praticamente cresceu, nasceu dentro da APAI e é muito bem cuidado pela APAI de Iuna, no Espírito Santo. Ele tinha um sonho, um vascaíno de 4 costados, um vascaíno realmente apaixonado. E queria ganhar uma camisa do Gabriel Peck. E o nosso querido Calheiros fez uma matéria, pegou, trouxe, brincou com ele, transformou a ansiedade dele em emoção. Então, eu acho que vale muito a pena aqui na TV Max, no Max Sport, nesse quarto bloco especial, que é dirigido pelo meu querido vascaíno, nosso vascaíno, Jorge Bonet, e com outro grande vascaíno, Alex Calheiros, para mostrar essa matéria que é muito, muito bacana e mexe com a gente. Calheiros, depois do break, é só você, para você e para todos nós curtirmos essa grande matéria do Rodrigão, de Iuna, Espírito Santo, no belo trabalho que a APAI faz lá. O Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser bye bye lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, Nem deixa um caminho de lixo pela casa. bye bye lixo. Garante economia pra dona de casa. Bye bye lixo, bye bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com.
promessa, cara, que eu tenho certeza que o senhor mandou essa camisa. Olha, eu sou vascaíno, muito prazer. Calma, agora, abraça forte. Do Birinha? Não, Birinha não tem Birinha, não. Birinha não quer do Birinha. Birinha. Por causa que o cartaz tá aqui, né? Aí vai me dar negócio de Birinha. O cara, mano! Eu estou aqui com a dos Anjos, ela é diretora da APAI de Una, Espírito Santo, e você acompanha o Rodrigo desde pequenininho que ele chegou lá. Conta um pouquinho pra gente qual é o trabalho que vocês fazem e essa relação dele com o Vasco. Então, a APAI de Una, Espírito Santo, né, ela presta serviço para pessoa com deficiência. O Rodrigo entrou na APAI pequeno, né? Ele era um bebezinho. E quando o Vasco joga, ele fica muito nervoso e ele, quando tem vitória, ele enche o corredor da APAI de bolas pretas e brancas, faz a maior festa. E todo mundo, assim, conhece ele como referência do Vasco, né? O sonho dele era vir aqui assistir um jogo. Graças aos amigos, os companheiros de Una, fizeram uma vaquinha, pagaram a excursão para ele vir, veio. E a APAI não podia ficar de fora nesse momento, esse sonho dele, né? Porque o trabalho da APAI é esse, é incluir a pessoa com deficiência na sociedade. Então isso aqui é uma inclusão. E eu estou, assim, muito, muito feliz, muito agradecida essa realização de sonho do nosso aluno Rodrigo. Isso é muito Vasco da Gama, muito Vasco da Gama. Quando ele chegou e aí falou com vocês, ó, o pessoal do Vasco quer que eu vá lá, o pessoal não, ele deve estar sonhando, como é que foi? Não, o primeiro momento ele falou comigo assim, eu tenho que ir lá que eu ganhei uma camisa, eu tenho que buscar essa camisa. Eu falei, poxa, Rodrigo, ir lá buscar a camisa? Só para buscar uma camisa? Podia colocar no correio. Ele falou, não, tia, a sensação é ir lá, conhecer, ver. Então ficou naquela questão toda, eu falei, não, nós vamos te acompanhar. Ele ainda não está por aqui, ele está chegando. Ele não faz a menor ideia que vai ser o Gabriel Peck que vai entregar a camisa para ele. Vai ser uma surpresa e tanto, não vai? Vai ser. Mas também nós programamos uma surpresa para o Gabriel também. Ah, legal. E vai ser uma troca de camisa. Ah, bacana. Nós trouxemos uma também fazer uma troca. Bacana. Ih, ó. Ele chegou, Tá chegando. Ele tá chegando. Tô ouvindo, ele é muito bagunceiro. Ele é bagunceiro. Rodrigo, chega aí, Rodrigo. Cheguei, Vasco! Aí, Gabriel Peck, vim buscar sua camisa e outro cartaz aí, meu amigo. Tamo junto, isso é Vasco. Aí, ó, vamos entrar em São Januário, parceiro. Isso é Vasco, só pra quem acredita. Quero que o Pepe, tenho certeza onde ele tá e tá lendo esse cartaz aí. É simples, mas é de bom coração. Sou Rodrigão, meu parceiro! Meu amigo! Tudo jóia? O reencontro. Falei que eu ia voltar nesse estádio maravilhoso. É verdade, hein? E aí, tá preparado? Tá preparado para conhecer? Que você ainda não conheceu São Januário tão de pertinho como agora, né? Tô. Tá emocionado? Tá meio batendo mais forte, mas tô preparado. Ó, o Peck me ligou. Ele ligou pra mim agora há pouquinho falando o seguinte, que ele tá em Orlando, né? Acho que é Orlando ou Miami, alguma coisa assim. Ele tá de férias, né? Tá de férias, tá de Merecida, né? Dá uma descansada, o Vasco agora jogou na muito Série no A. último jogo contra o Lituano. Então, tem que dar um descanso. Mas ele falou que já mandou a camisa, que a camisa tá autografada. Que beleza. Que beleza, né? Isso é só pra quem acredita, só pra quem é Vasco. Como é que você fez pra vir pra São Januário? Na hora que eu soube que ia ter um ônibus vindo pra cá, eu fui. Tive a ideia de fazer uma vaquinha para conseguir dinheiro, que eu não tenho muita condição financeira, né? Aí o pessoal foi e me ajudou. Aí a galera todo mundo chegou junto? Chegou junto e falou, você vai ir. Aí na hora que o dinheiro caiu, eu falei, não é possível. E aí você imaginava que ia aparecer na Vasco TV? Não, nunca. Só vi ali filmando, eu falei, eu tenho que ir ali. Aí o meu cuidador, não, eu só vou entrar. Eu falei, não, pode entrar lá que eu tenho que ir aqui. Você veio com um cuidador porque você estuda na PAI, né? Isso, estudo na PAI. Legal lá? É, joia. E o pessoal lá é bacana? Bacana, ó. É como uma família pra nós, né? E você coloca a bola lá quando o Vasco joga, Coloco. Você faz uma festa? Faço. Tem que fazer, né? Na minha família, para o senhor ter consciência, só eu sou vascaíno. Só você é vascaíno? Mas tá representando? Meu pai tá lá em cima, lá tá muito feliz por mim, que ele também era, aí Deus levou ele. Mas quem carrega mesmo a cruz de malta é só eu. É você, carrega a cruz de malta no peito, tatuado no braço, tatuado no corpo. E tem uma tatuagem do Pepe assim, gratidão.
no pescoço que eu tô querendo fazer também. Eu gosto do PEC. Nossa, e quando ele tava no banco, eu falava, não, o PEC não pode ter banco não, cara. Enquanto eu tô onde ele foi só machucado, porque correu muito. Quando o Andrei foi expulso, ele teve que fazer 2 exposições, né? E voltar. Ele vai assistir essa matéria. Aliás, ele assistiu aquela nossa matéria. Pra quem não sabe, se liga aí, ó. A nossa torcida é especial mesmo. O Rodrigo, ele já, até de joelho já caminhou. Você é fã do PEC? Fala aí com a gente. Sou, muito. Quero uma camisa sua, Pepe. Você, o que você fez? Que você andou de joelho aqui? Andei de joelho pra ganhar a camisa do Pepe. Vou ganhar a camisa dele, por isso que eu andei de joelho. Deus vai me ajudar. Você é fã do PEC mesmo, né? Vasco! É isso, é Vasco! Quando falar do meu Vasco, não se esqueça sofrer, não se esqueça de tudo. O que fez pra vencer, não se esqueça o meu povo, que o racismo e o desprezo tentou combater. Eu vou torcer. Olha, eu sou vascaíno, muito prazer. Pagando a promessa, cara, que eu tenho certeza que o senhor mandou essa camisa. Aí, meus colegas da PAI, tô representando, mano. Só acreditar no sonho de vocês que será realizado. Papai do céu ajudando, então. Quando falar em beleza, onde está a canção da torcida que ama em qualquer situação? Então, incluir é isso que está acontecendo aqui hoje. Ele estar aqui, ele participar por mérito dele. Então, assim, a pessoa com deficiência, ela tem capacidade, basta a gente acreditar, né? A pessoa com deficiência não precisa de não precisa de pena, ela precisa de oportunidade. Então, o Rodrigo teve a oportunidade de estar realizando o sonho dele. Isso sim é inclusão. E aí, meu parceiro Rodrigo, quem tá falando é o PEC. Vim aqui te agradecer pelo carinho que você tem por mim e te avisar que a sua camisa já tá separada, hein? Espero que você goste e vá lá buscar. Valeu, mano. Tamo junto, Obrigado. é nóis. É nóis sempre. Deus é fiel. Gostei. Vou te mandar, hein? Deus é fiel, velho. Gratidão. Vou te mandar. O PEC, deu o vídeo pra ele. Deu pra só segurar, não, mano. Que isso, Rodrigo? Você não dormiu ontem, não? Não, não dormi nem ontem nem sexta. Sexta pra vir, não dormi não. Não tem como não. O Vasco tem que fazer qualquer coisa. Na hora que falaram que vim pra cá no primeiro jogo, contra o Sampaio Correio, que eu fiz essa vaquinha, na hora que eu arrecadei o dinheiro, eu falei, não, agora só tem que arrumar uma pessoa pra ir comigo. Aí cheguei na diretora, ela tá viajando, mesmo assim eu liguei e falei assim, ó, aconteceu isso, consegui a vaquinha e eu tenho que levar um cuidador. Aí ela, pode levar o professor de educação física. Aí eu trouxe ele comigo. Senão ela não ia deixar eu vir sozinho, não. Teve uma mensagem. Não, tá com o vídeo aqui, né? Tá com o vídeo, ele mandou um vídeo e deixou a camisa com o empresário, pô. O empresário pra passar aí meio-dia. Era meio-dia que ele tinha que ter passado. Cadê? Aí, não é? O vídeo tá aqui na moral. Exatamente, o empresário dele, isso. Ele tá botando até o vídeo aqui, o PEC mandou o vídeo pra ele. A sua camisa já tá separada. Entrega na loja. Porque nós já estamos indo lá buscar, né? Nós estamos chegando já. Daqui a 5 minutinhos nós estamos aí. Liga pra ele agora. Mas não vai dar pra trás, será? Agora. Deve estar. Claro, o PEC entregou, tá com ele. Ele deve estar enrolado com alguma coisa e não levou. Não é brincadeira, isso é coisa séria. Não, isso é básico, cara. Na moral, não pode buscar, não. Porque não interessa, isso não é problema nosso. Isso, cara, daqui. Isso não é básico, problema na moral. nosso. Irmão, a camisa do PEC entregou a camisa ao dono. Não é outra camisa. Tá aqui falando que já deu camisa. Não é outra camisa. Ele não quer a camisa trailer. Não. Ele quer a camisa do PEC. O PEC. Ouve. Ó. O PEC. Tem que ligar pro diretor aqui, não vai. Diretor Peraí, vou perguntar a ele, peraí. Quer saber se você quer a camisa do Birinho? Não, que Birinho. É um jogador que tá surgindo no sub. É por causa que já tem um cartaz aqui? Ele já tem o cartaz aqui, não é camisa do Birinho. Que Birinho? O Birinho é bom, mas é um garoto ainda. Não. É do PEC. É, do PEC. Sim. Isso. Fala que vai ligar pra diretora, eu ligo pra diretora. Ele tá querendo ligar aqui pra direção. Meu filho, o negócio é a camisa.
Ô, cara, eu vim lá de Unas. Camisola de Gabriel Peck. Não tem outro cara lá falar, não, na moral, mano. Camisola do Gabriel Peck. Ele não tem escritório, Sim, não. ele assinou a camisa, ele mandou um vídeo. Fotografou, velho, o vídeo tá aqui, na moral, mano. Do Birinha? Não, Birinha não tem Birinha, não. Birinha não quer do Birinha. Birinha. Camisa do Birim, velho, olha só. Você não vai querer não a camisa do Birim? Não, melhor nós voltar, eu vou falar com o cara lá pagar a gasolina, tá maluco? Conseguiu refazer a Miriam. E aí? Infelizmente não conseguiu chegar. Vamos lá ver o que a gente consegue. De repente. Ô, moço, sabe por quê? Por causa da Vila de Una, foi um dia de viagem. Aí não tem como não, por causa que o cartaz tá aqui. Aí vai me dar negócio de Birino. Birino é da base, nem sou da frota aí. Não tem como não. Vocês conhecem o Birinha? Joga na base do Vasco, o Birinha? É conhecido. Joga na base, qual posição lá? Meia. Aí, o Pepe não gostava, não. O Pepe não gosta do meio de campo, não. O Pepe não gosta do meio de campo, não. Não. Então pede pra ele trazer a camisa aqui. Tem uma camisa aí que acho que é dele, cara. Não sei se... Ah, não, velho, brincadeira. Não, do Berino não tem como, não. Eu só tenho essa daqui que é do Birinha. Aí não tem como não, mas desculpa, não é feito não, entendeu? Por causa que eu fiz o cartaz, eu vou fazer o técnico. Tá, eu vou falar com o estoquista vem, tá? Ah, esse cara aí tá me enrolando. Os estoquistas estão dando um pulinho aqui, por favor. Negócio de água lá, que tem lá, só que a Globo me filmou, né? Fala aí com o estoquista, cara. Ô cara, mano! Eu vou ter me E aí, beleza? Caraca, velho, na moral! Aí, trouxe pra você, ó. Na moral, cara. A tatuagem aqui, velho, eu falei que era tatuagem, parceiro! Ele mesmo! Velho, Deus é fiel, velho, você falou, velho. Aqui, velho. Aí, mostra aí. Deus é fiel, parceiro. Na moral, mano, obrigado. Nada, pô. É isso. Aí, ó, Patu. Caraca, parceiro. É do Birinha essa camisa. Olha aí, mano. Olha o homem aqui, velho, na moral, parceiro. Obrigado, velho. Obrigado por ter subido o barco, velho, na moral. Não merece, vocês merecem, torcedores. Aqui, eu fiquei sabendo do negócio. Sabe que tinha um time te querendo, não vai agora não, na moral, cara. Tá bom. Pensa direitinho, na moral, velho. Na moral. E fala pro seu jurídico lá que eu mandei um abraço pra ele. Na moral, mano. Caraca, Wagner. Wagner ali, velho. Olha o cara aqui, velho. Eu falei, velho. Ele aqui é meu professor aí. Lá da Paz, velho. Seu cara, velho. Gratidão e Deus é fiel. Quando acabou o jogo, você foi colocou a Paz na entrevista e falou assim: passei 2 anos na Série B, subi da base, ajudei a subir o Vasco. E eu tava. Rodrigo Leclerc. Caraca, meu parceiro tá assinando, velho, na moral. Assim? É, C. C. Caraca, meu parceiro. Você tá doido, Vasco aí, meu parceiro. Obrigado, cara, na moral, velho. Deus lhe pague. Birinha, cara. Tem que... Deus lhe pague. Calma, cara. Porra, abraça forte. Saudações pelo Maltinho. Relaxa, já encontrou o cara. Não, tô alegre, velho. E
vai ter uma tatuagem dessa aí aqui, sério. Vai meter também? Pô, velho. Quero ver então. Aqui, ó, tem um Vou aqui. cobrar, hein? Boa. Pode cobrar. Vou O dia que cobrar eu voltar tatuagem. aqui. Gratidão, Gabriel Pé. Contratação do lar. Vou falar uma coisa pra você. O Pepe é meu amigo, o Pepe é meu irmão. Faz um gol na mulambada, manda um abraço pro Rodrigão. Presentear com a Obrigado. camisa da nossa instituição. Pô, top. Ter um apaiano também. Sempre. Obrigado, hein? Gabriel, isso aqui é um livro escrito pelos alunos, Uma Escola Nada Normal, da Pai de Una. Um presente pra você. Obrigado. Tá joia? Bem, eu fico agradeço. A Silvana, dona Sônia, desculpa. Veio uma entrevista da senhora dando a entrevista, eu acho que é no Dia das Mães. Não tenho certeza, a senhora dando entrevista. O Gabriel Pepe chegando lá com um buquê de flor lá atrás da senhora. Só acompanha. Eu e Vascaíno. O cara ali falou do Mirino aí. Tu não queria puxar o casaca? Tu não queria É. puxar o casaca? Isso aí. Atenção, Vascaíno, Vasco o quê? Tudo! Então como é que é? Como é que é? Casaca, 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 casaca. A tua é boa, é mesmo da fusada. Vasco, Vasco, Vasco! Cantam juntos milhares, Vasco eu amo você.